Senhor presidente, quero rapidamente aqui só fazer menção a um artigo do Frei Beto, que eu tive acesso essa semana, que fala um pouco do problema da obesidade infantil. E depois de ler esse artigo, eu quero tecer alguns comentários sobre projetos que tramitaram nessa casa, fazendo, inclusive, que hoje, no Diário Oficial, fosse promulgado uma nova lei que trata desse assunto em função de projeto tramitado nessa Casa de Leis. E é importante que a gente dê o máximo de publicidade para poder demonstrar a forma como essa casa vem tratando de um assunto tão sério como esse, para que, efetivamente, os órgãos fiscalizadores, principalmente, possam cobrar medidas coercitivas, inclusive, com relação a essa questão, para poder melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Esse artigo se denomina Como envenenar crianças. No Brasil, 30% das crianças apresentam sobrepeso e 15% delas já são obesas. Muito Além do Peso é um documentário de Stella Renner e produção de Marcos Nist, e é obrigatório ser visto em escolas e famílias. Jamais tive conhecimento de filme tão pedagógico quanto a alimentação infantil. Nossas crianças estão sendo silenciosamente envenenadas por ingerirem bebidas e comidas nocivas, todas amplamente anunciadas na TV e na internet, de modo a criar hábitos perenes de consumo. Embora a legislação de muitos países já proíba a publicidade de alimentos prejudiciais à saúde das crianças, como são os casos do Chile, da França e do Reino Unido, o governo brasileiro teima em ficar submisso à pressão das empresas produtoras. Reluta em assegurar qualidade de vida à nossa população, enquanto a vigilância sanitária libera, o Ministério da Saúde arca com bilhões de reais em gastos em doenças evitáveis. Pesquisas indicam que os produtos expostos à publicidade chegam a ter suas vendas aumentadas em 134%. Há escolas que, inclusive, abrem suas portas aos atrativos de redes de lanchonetes, sem consciência de que a qualidade do alimento oferecido equivale a deixar a entrar um assassino portando armas. A diferença é que o alimento nocivo mata lentamente e causa maior e mais longo sofrimento. Esses dados falam por si. Uma embalagem de 300 gramas de sucrilhos contém 120 gramas de açúcar, ou seja, 40% do produto é açúcar. Uma garrafa de 1 litro de bebida láctea contém 165 gramas de açúcar. É como ingerir um copo americano repleto, cheinho, até o topo, de açúcar. Um pacote de 200 gramas de batata frita contém 77 gramas de gordura, ou seja, 38,5% do produto são pura gordura. É como ingerir um pouco mais de meio copo americano de óleo para fritura. Um pacote de 150 gramas de bolacha contém 30 gramas de gordura e 50 gramas de açúcar. Ou seja, 50% do produto são de substâncias prejudiciais à saúde. E assim é com refrigerante, principalmente, que é o maior vilão de todos os produtos consumidos, principalmente pelas nossas crianças, consequência dessa campanha desenfreada, agressiva, que é feita principalmente na televisão e atingem os nossos filhos. Nas embalagens, quase nunca aparece a palavra açúcar. É substituída por carboidrato. Disfarça, esconde. Há crianças que consomem por dia 250 calorias em produtos açucarados. Basta ingerir 100 calorias para engordar 4 quilos por ano. E é bom lembrar que hoje em dia as crianças são mais sedentárias, pulam e brincam menos, o que favorece a engorda. Nossas escolas ensinam tudo, quase tudo, menos educação nutricional. Fazendo esse breve comentário sobre esse artigo,
eu queria rapidamente fazer um histórico, para demonstrar que essa casa, há um bom tempo, se preocupa com esse tema. No dia 3 de setembro de 2008, apresentei nessa casa um projeto que tratava do assunto. Travamos um debate aqui, percebi na época que, naquele debate contundente, se fazia a defesa, aqui nesse plenário, inclusive de interesses, de empresas que se sintam prejudicadas, aqui do nosso estado, inclusive, que se sentem prejudicadas em função de que essa medida que eu propunha, então, na época, ela era extremamente restritiva. Ela proibia a venda de produtos com gordura saturada, com um teor de gordura saturada, com açúcar, recomendava vida saudável, chamava as escolas para a atenção dessa questão, ao governo do estado, enfim, esse projeto foi amplamente debatido aqui na casa. Ameaça de veto, e foi feito um longo processo de convencimento, explicando por essas razões, com esses números que esse artigo mostra, a gravidade, a seriedade que nós estamos criando uma geração de crianças obesas no nosso país, muito diferente do que acontecia antigamente. Isso são hábitos que foram introduzidos no dia a dia das nossas crianças de 15, de 20, 30 anos para cá. Até então, nós não tínhamos essa quantidade, esse grau de crianças obesas no nosso país e no nosso estado também. Com essa preocupação foi apresentado esse projeto naquela oportunidade. Depois de feita toda a discussão, o projeto foi aprovado. Já ao final de 2010, quando saía dessa casa, esse projeto foi aprovado. Ao ser aprovado e submetido à sanção ou veto do governador, o governo do estado, o governador na época, o mesmo governador André Putinelli, apresentou a essa casa, no dia 3 de janeiro de 2011, o veto total do projeto. Vetou integralmente, totalmente o projeto. Mesmo se contradizendo, porque quando eu apresentei esse projeto em 2008, eu tinha recebido aqui, porque tinha provocado, através de um requerimento da secretária de Educação na época, deputado Pedro Kemp, informações que demonstravam pela secretária a preocupação que ela tinha, que o governo do estado tinha, com relação a esse crescimento da obesidade infantil aqui no nosso estado. E, para minha surpresa, uma vez que o governo se manifesta preocupado, se manifesta que medidas têm que ser tomadas nesse sentido, eu apresento o projeto, a casa aprova, e vai para a sanção ou veto do governador, senhor presidente. O governador veta. O governador vetou o projeto inteiro. Ué, quem estava falando a verdade? A secretária ou o governador quando vetou o projeto? Ou houve lobby de empresas que equivocadamente se achavam prejudicadas num primeiro momento com a edição dessa lei? Que é um equívoco, porque na verdade o projeto nunca foi feito, deputado Pedro Kemp, e Vossa Excelência acompanhou isso, para prejudicar ninguém. Pelo contrário, nós sempre fomos pelo desenvolvimento econômico, social do nosso estado, mas feito com responsabilidade. Esse desenvolvimento econômico, principalmente, não pode ser às custas da obesidade das nossas crianças. Nós não podemos colocar em risco a saúde das nossas crianças em função da geração de emprego, crescimento econômico, uma série de coisas, enfim, que foram argumentadas nessa casa. Portanto, me surpreendeu o veto do governador naquele momento. Em seguida, foi apresentado aqui na casa, aliás, foi apresentado na Câmara Municipal de Campo Grande, um projeto que tratava do mesmo assunto. Projeto que tratava do mesmo assunto e que se transformou em lei. O vereador Silveira, na época, deputado Pedro Kemp, apresentou um projeto que definia normas de comercialização de alimentos das cantinas comerciais da rede pública. Tratava da mesma matéria, o projeto da mesma forma como foi o projeto que nós apresentamos aqui. Acho que o deputado Lídio Lopes também pode colaborar, porque na época ele era vereador e viu a tramitação desse projeto na Câmara Municipal. Esse projeto, deputado Pedro Kemp, se transformou em lei. Se transformou em lei, foi aprovado pela Câmara Municipal, um projeto que era, inclusive, mais rígido do que o meu. O projeto, a cantina, ele diz o seguinte, no seu artigo 4º,
A cantina escolar será administrada por pessoa devidamente assessorada em aspectos de alimentação e nutrição. Parágrafo 1º. A capacitação do responsável pela cantina, reconhecida pelo poder público, é feita por profissional nutricionista. Artigo 7º. Ficam proibida a comercialização dos seguintes produtos: refrigerantes e sucos artificiais, salgadinhos industrializados, frituras em geral, pipoca industrializada, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados cujo percentual de calorias provenientes de gordura saturada ultrapasse 10% das calorias totais. Alimentos em cuja preparação seja utilizada gordura vegetal e gordura vegetal hidrogenada. E, por último, a cantina escolar oferecerá para consumo diariamente pelo menos uma variedade de fruta de estação in natura inteira ou em pedaços ou em forma de suco. E, por último, é vedado no ambiente escolar a publicidade de produtos que a comercialização esteja vedada por esta lei. Deputado Pedro Kempf, vou concedeu a parte, no tempo que era originário seu, que Vossa Excelência inverteu comigo e sei da sua preocupação com relação a esse tema. E quero lhe conceder, porque também sei que, durante a tramitação desse projeto, acompanhou e respaldou, junto conosco, lutou pela aprovação desse projeto. Então, com certeza, seu aparte vem a somar a nossa luta nesse sentido. Por favor. Deputado Amarildo Cruz, quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer à tribuna hoje esse assunto tão relevante e essa luta que Vossa Excelência fez aqui na Assembleia Legislativa para normatizar, regulamentar a venda de produtos nas cantinas das escolas, porque, de fato, a cantina da escola, ela precisa ser coerente com o objetivo da escola, que é o de educar as crianças, né? Ela não pode simplesmente ter o objetivo ali de comercializar produtos, né? Porque ela vai também colaborar com a formação das crianças, com a educação alimentar. E ela não pode comercializar produtos industrializados, produtos que vão, inclusive, na direção oposta, né? Quer dizer, deseducar a criança para a boa alimentação, para aquele objetivo que é de cuidar da sua saúde, né? Então, Vossa Excelência levantou aqui essa bandeira muito importante. Nós, na verdade, ficamos frustrados quando o governador vetou o projeto, né? Na mesma época, a Câmara Municipal, como bem lembrou aqui Vossa Excelência, aprovou uma lei nesse sentido e foi feito um trabalho, acompanhei aqui pela imprensa, nas escolas municipais, para que as cantinas elas obedecessem à legislação e fizessem um trabalho, né, de educação alimentar das crianças. E agora foi homologado aí pelo presidente, foi promulgado o projeto do deputado Jorge Takimoto nessa mesma direção. Eu acho que nós precisamos agora trabalhar na divulgação desta lei, né, que foi promulgada. Nós precisamos insistir, só para concluir, que esse objetivo seja alcançado, né, de fazer com que nas cantinas das escolas nós tenhamos esse compromisso, e as direções das escolas, elas também são responsáveis por zelar para que essa legislação seja obedecida. Apenas quero aqui, deputado Amarildo, registrar que entrei com um projeto de lei, não sabia da intenção de Vossa Excelência fazer esse pronunciamento, mas me foi solicitado um projeto de lei também nessa mesma direção, né, para vedar a venda casada de alimentos, produtos alimentícios, com brinquedos ou brindes, né? Isso aqui está virando uma moda agora, né? A criança vai comprar um ovo de Páscoa, não por causa do ovo de Páscoa em si, né, mas porque tem um carrinho dentro, tem uma boneca, as armadilhas, né? Tem um reloginho de brinquedo, né? Então, isso estimula ainda mais a criança a querer aquele produto alimentício, a querer consumir, né, aquele alimento por conta do brinquedo, né? E existe hoje uma luta já nacional, né, de entidades que zelam aí
pelos direitos da criança e do adolescente, na área da saúde, né? Preocupados com a obesidade infantil, crescendo muito, crianças hoje já com problema de hipertensão arterial, crianças com diabetes, né? Colesterol já alto, triglicéridos, quer dizer, já crianças pequenas, adolescentes, enfrentando esses tipos de problema de saúde, né? Então, de fato, nós precisamos nos somar a essa luta dessas entidades todas, para que, de fato, nós possamos fazer frente a essa onda, né? E nós, então, estamos contribuindo com esse projeto, vamos solicitar o apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Tem o meu integral apoio na defesa do projeto, com o voto e aonde mais a gente puder ajudar. É importante ressaltar que esse projeto que foi promulgado, o deputado Pedro Kemp mencionou, e é verdade, essa é uma das razões que me trazem também, inclusive, essa manhã aqui à tribuna, é que depois que a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou essa lei proibindo no município de Campo Grande a venda desses produtos que eu enumerei aqui, deputado Tetila, a Assembleia Legislativa, através do deputado Jorge Takimoto, apresentou novamente o projeto que nós havíamos apresentado, modificado, sendo mais rígido, inclusive, mas o projeto que nós havíamos apresentado anteriormente. E o projeto tramitou. O projeto do deputado Takimoto foi apresentado nessa casa no dia 10 de agosto de 2011. E tramitou por todas as comissões, veio a plenário, passou em primeira, passou em segunda, e o projeto foi caminhando. Depois de aprovado, foi para a sanção ou veto do Executivo. E aí houve um tratamento diferenciado. Quem sabe nesse interim, nesse período entre o veto ao meu projeto, e a não manifestação do Executivo nesse projeto do deputado Takimoto, talvez tenha havido um convencimento do Executivo. Talvez o Executivo tenha se sensibilizado, tenha caído a ficha com relação à importância dessa questão e simplesmente não se manifestou. Esse projeto se tornou lei e foi promulgado pela Assembleia Legislativa ontem, em função de que houve decurso de prazo e o Executivo nem vetou, nem sancionou. Cabe, então, à Assembleia Legislativa fazer a promulgação da lei pelo não veto do Poder Executivo. Então, foi publicado hoje no Diário Oficial a Lei 4.320, de 26 de fevereiro de 2013, que proíbe a comercialização, confecção e distribuição de produtos que colaborem para acarretar riscos à saúde ou à segurança alimentar dos consumidores em cantinas e similares instalados em escolas públicas situadas no estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências. Essa lei, que a partir de hoje é lei aqui no nosso estado, trata da matéria e da mesma forma como no município de Campo Grande, proíbe terminantemente, é o artigo 1º da lei, fica proibida a comercialização, confecção e distribuição de produtos que colaborem para acarretar riscos à saúde ou à segurança alimentar dos consumidores em cantinas e similares instalados em escolas públicas do estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º, incluem-se no disposto do caput do artigo 1º os seguintes produtos. Aí ele enumera aqui quais são os produtos que estão proibidos a partir dessa lei, a partir de hoje. Salgadinhos industrializados, balas, caramelos, doces à base de goma, goma de mascar, pirulito, biscoitos recheados, biscoitos salgados, tipo aperitivo, sorvetes cremosos, frituras em geral, salgados folheados, pipoca industrializada, refrescos artificiais, refrigerantes, bebidas à base de xarope de guaraná ou groselha, bebidas isotônicas, bebidas alcoólicas, alimentos com mais de 3 gramas de gordura em 100 quilocalorias do produto, com mais de 160 miligramas de sódio em 100 quilocalorias do produto em alimentos que contenham corantes, conservantes ou antioxidantes, artificiais
observada a rotulagem nutricional disponível nas embalagens. Quer dizer, então todo o histórico dessa luta que nós conseguimos fazer, e aqui é importante, quero ressaltar aqui a importância, o deputado Takimoto não se encontra hoje, aliás, quero aproveitar aqui, senhor presidente, para poder justificar, o deputado Takimoto justificou, pediu que eu justificasse a ausência dele, se encontra em Brasília, numa reunião do seu partido, não pôde estar presente à sessão de hoje, mas quero aqui parabenizar de público o deputado Takimoto, porque teve a sensibilidade de perceber que mesmo com um projeto que foi vetado anteriormente, que nós apresentamos nessa casa pelo Executivo, mesmo assim, médico que percebeu, foi sensível à importância de novamente voltar a essa temática, fazer novamente toda a discussão e tentar, dessa vez, sensibilizar o Executivo para que o projeto não fosse vetado. Conseguiu. Parabéns ao deputado Jorge Takimoto. Conseguiu porque o Executivo não vetou o projeto. E mais do que isso, mais uma vez, esse Legislativo foi sensível a essa questão. Aprovou o projeto por unanimidade, o projeto foi submetido ao Executivo, teve decurso de prazo, a Casa promulgou, a partir de hoje é lei. Aí o deputado Pedro Kemp, agora há pouco falando sobre o projeto que ele está apresentando, com relação aos brinquedos, a essas armadilhas que os fabricantes usam de vender o salgado, vender o produto junto com um bichinho, para poder a criança querer o bichinho e querer ir comer lá o seu copinho de gordura também. Com relação a isso, esse projeto que ele aprovou, também nesse artigo faz uma menção a essa questão também. Diz aqui: em dezembro passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 2 projetos importantes de lei: proibir a venda de lanches associados a ofertas de brindes ou brinquedos e a publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis, pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio, em TVs e rádios das 6 às 21 horas, em qualquer horário nas escolas públicas e particulares. Aqui também eles fazem menção a essa questão da agressividade da imprensa, da mídia, com relação à venda desses produtos, e também com relação a essa questão dos produtos que é feita a venda casada juntamente com, ou o brinde juntamente com brinquedos e com bichinhos, com outros atrativos que levam a criança a querer e a acabar consumindo esse produto. Então, na verdade, esse histórico todo, desde a apresentação do projeto, o projeto que também outras assembleias legislativas estão discutindo e apresentando e se tornando leis nos seus estados, é importante que o Ministério da Saúde, o governo federal também, tenha a capacidade de poder intervir, de regulamentar com mais força e de poder fazer uma intervenção do ponto de vista econômico também, para que essas empresas, não é a intenção de ninguém prejudicar quem fabrica salgado, quem fabrica refrigerante, quem fabrica produto A, produto B, produto C. Nós simplesmente queremos, acima de qualquer coisa, zelar pela saúde das nossas crianças. Isso, para mim, com certeza absoluta, vem em primeiro lugar. Isso é prioritário. É muito mais importante do que o resultado apurado da empresa na venda do salgado que prejudica a saúde das nossas crianças todos os dias. Então, eu quero, de público mesmo, parabenizar essa casa por aprovar esse projeto. Parabenizar. Esse projeto é importante. Avançou e muito. E é importante que a gente possa divulgar isso. Às diretoras, aos diretores de escola, aos professores, a todo o magistério, acho que a FETEMES, os sindicatos dos trabalhadores em educação, enfim, acho que tem que haver uma campanha nesse sentido. O governo do Estado, que se não vetou, com certeza é porque não tem óbice nenhum com relação ao projeto, senão teria vetado, para que também entre nessa campanha, para que os pais saibam que existe lei que proíbam, para que eles também possam ajudar a fazer essa fiscalização nas cantinas dos estabelecimentos que insistirem em vender esses produtos ainda. Insistirem em continuar a prejudicar. A presidência informa a Vossa Excelência de disporá de 3 minutos para concluir o vosso pronunciamento. Nesse período, não é permitido a parte. É legal.
Senhor presidente, eu queria ouvir o deputado Tetila, mas, enfim, não posso nem 1 minuto dos 3, né? Tá bem. Então, para terminar, senhor presidente, acho mais do que oportuno usar essa tribuna nessa manhã para poder não só registrar, falar da promulgação da lei, falar do histórico de tramitação dessa lei nessa casa, falar do meu papel, do papel do deputado Takimoto, de tantos outros deputados, todos, aliás, que aprovaram a lei aqui, porque a lei foi aprovada com unanimidade, por unanimidade nessa casa, né? Poder ressaltar e divulgar aos pais, principalmente, aos trabalhadores na educação, para que eles possam nos ajudar a fiscalizar, a fazer com que essa lei seja, na prática, cumprida. Efetivamente, aqui a lei estabelece um prazo, as cantinas dos estabelecimentos do nosso Estado passem daqui para frente a não mais fazer a venda desses produtos, obedecendo essa lei e, na verdade, substituindo. O sujeito não vai vender mais o refrigerante, mas com certeza vai vender o suco natural, vai substituir o salgado, aquele que tem gordura saturada, aquele que é mal, que faz mal, que é nocivo à saúde das nossas crianças, por uma alimentação de qualidade, por uma fruta, enfim. Dessa maneira, tenho absoluta convicção que estamos dando essa casa uma grande contribuição para que essa lei, que já era restrita ao município de Campo Grande, agora é uma lei estadual e que beneficia a população de todo o Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.